A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, ele se encontra no Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor de Davi. Nós faremos uma leitura reflexiva, uma leitura comparativa entre versões, a versão transliterada do hebraico e a versão traduzida para o latim, para línguas latinas, para o português, certo? Qual a diferença? Eu não vou aprofundar muito, eu vou deixar para temas de vídeos futuros, mas questão de informação inicial para ficar mais fácil, as traduções para línguas latinas, ela não é tão precisa quanto a transliteração, que seria pegar a palavra, a letra, o símbolo e trazer para a tradução pura. Tá? Então, uma transliteração, no caso de línguas orais ou línguas simbólicas de símbolos, como o japonês, o coreano, o mandarim, o hebraico, o aramaico. Então, essas línguas precisam ser transliteradas, porque a base do português, do inglês, do espanhol, do francês são línguas latinas. Então, as árvores, a base dessas línguas são completamente diferentes. Só questão de informação, porque nós faremos essa comparação nesse salmo, que talvez seja um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido da Bíblia. As diferenças são muito grandes. Começando pelo primeiro versículo. A primeira parte, o Senhor é meu pastor, é exatamente igual, né? O YHWH é uma referência do Deus de Israel, do Senhor. Até aí tudo bem. Porém, na segunda parte do primeiro versículo já tem a primeira diferença. Não faltará a mim, ou seja, ele, Deus, não faltará a Davi. Porém, na tradução e na maior parte das traduções, tem nada me falta, que no caso é a King James, a versão traduzida que eu estou usando, e diz que nada me falta, ou seja, no transliterado, no mais próximo que nós temos do original, é Deus não faltará a Davi, e não nada faltará a Davi. Então já essa é a primeira diferença que vocês já enxergam do original para a tradução, certo? Vamos para o segundo versículo. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Esse é o traduzido. Porém, no original está escrito: é adequadas relvas me faz deitar, perto de águas de descanso. Então você vê que tem uma diferença considerável. O sentido no 2 é o mesmo, porém a forma de expressar é diferente. Se você olhar o prado e relva, é uma diferença de território diferente, é uma diferença de bioma, né? O ambiente, a floresta é diferente. Então a análise tem que ser vista detalhada. Você vê a diferença já é bem grande nos dois primeiros versículos. Vamos para o 3. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Esse é o traduzido. Porém, se você for pegar no transliterado, ou seja, na tradução mais próxima do original, minha alma refrescará, se reestabelecerá, conduzirá a mim em círculos de justiça. Ou seja, parte a parte, minha alma refrescará, ou seja, minha alma vai ser restabelecida. Conduzirá a mim em círculos de justiça, ou seja, ele vai ser guiado para ambientes de pessoas de justiça, por amor do seu nome, ou seja, enviado no nome de Deus, ou seja, Deus vai guiar Davi para ambientes de justiça que tenham a presença de Deus. É uma diferença que parece a princípio pequena, mas que se você for analisar versículo a versículo, é uma diferença muito grande. Não que as traduções elas contenham erros, acaba incorrendo em erro, acaba acontecendo uma forma de erro gramatical, uma forma de erro de expressão linguística, porque o hebraico ele foi totalmente moldado para ser feito a comunicação oral. Não tinha uma base escrita. Moisés, Esdras, lá no começo do Antigo Testamento, né? Esses livros, essas pessoas receberam a missão de guiar o povo, porém elas, incumbidas de guiar o povo, quiseram registrar e a partir daí baseou-se uma escrita em hebraico, mas até então é uma língua 100% oral, que foi trazida para a escrita. Entendendo isso, fica muito mais fácil de você entender a leitura, traduções e por que tem essa diferença tão grande. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se você for pegar a tradução, a transliteração lida, traduzida, está dizendo o seguinte: ainda que eu ande pelo vale de trevas, não temerei mal, porque tu estás em minha companhia,
seu cajado e o seu bordão, eles me confortarão. Ou seja, nesse caso, aqui está dizendo o seguinte, na transliteração, a gente está acostumado com a versão traduzida apenas, aqui está dizendo que ele pode andar pelo Sheol, que é o submundo, as trevas, o mundo dos mortos. Ele está dizendo o seguinte, ele pode beirar a morte, mas ele não vai temer nenhum tipo de mal, porque Deus está na companhia dele, Deus é com ele. Ele sempre soube, ele sentia a presença de Deus, então para ele era muito tranquilo. E o cajado e o bordão, ou seja, por ser pastorado, essa questão, essa relação entre Davi e Deus, ele sentia bordão, a marca, o carimbo do pastor, para dizer que aquele animal é dele, ou seja, ele era marcado e guiado por Deus, essa é a ideia. Então, o 4 também tem diferença. Vamos para o 5. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Lendo o transliterado. Embainha antes uma mesa em frente aos meus atormentadores, farta com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. O que ele estava dizendo no 5? Embainhar é um sentido de me prepara espiritualmente para possíveis problemas até de batalhas, ou seja, ninguém, não é só inimigo, né? A gente está acostumado a falar, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui é no sentido de qualquer coisa que atormente, seja os inimigos, sejam falsos amigos, sejam pessoas que queiram o mal dele, que não são nem inimigos, nem amigos, todo tipo de tormenta. Faça uma mesa que seja com todo esse tipo de problema. Farta a cabeça com óleo, até aí só tem diferença, sim, só palavras. O meu cálice transborda, só palavras. Então, assim, pequenos detalhes, partes dos versículos tem muita diferença, inclusive na interpretação, inclusive um grau de profundidade também, você vê a diferença. Vamos para o 6. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Ou seja, essa é a tradução King James. Vamos para o final da transliteração. Todos os dias de minha vida morarei na casa de Deus, né, do Eterno, do Senhor, por longos dias. Certamente, evidentemente, bondade e misericórdia me seguirão, correrão atrás de mim. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, que é claro e evidente, sem problemas com provas, que a bondade e a misericórdia me perseguirão. Ou seja, vão correr, não vou precisar correr atrás de nada disso, porque Deus vai ficar no meu encalço, vai ficar tão perto de mim que isso vai correr junto comigo, atrás de mim. Que eu não vou perseguir as bênçãos como Esaú fez. As bênçãos vão me alcançar todos os dias da minha vida e vou morar na casa de Deus, do Eterno, por longos dias. Então essa é a leitura mais próxima do original, para a gente compreender que as nossas traduções, por mais que elas se esforcem, por mais que o tradutor se esforçou, a tradução somente a partir da visão do tradutor, ela falha às vezes em muitos aspectos. Você vê que versículo a versículo tem diferença às vezes só na expressão de dizer ou num sentido um pouco mais complexo. Então, que nós possamos ser cada vez mais abençoados com sabedoria por Deus, que Deus abençoe através dessa palavra todos que ouviram, e espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, mas são passagens que nós costumamos dizer e repetir, às vezes puramente por costume das traduções, mas que há diferenças, e espero que Deus abençoe a todo mundo. Obrigado.